Gente, na terça-feira da semana passada, um homem tentou agarrar uma mulher no metrô de São Paulo. Isso foi muito noticiado, você deve ter ouvido aí a notícia. Segundo a vítima, o homem abaixou as calças, segurou-a pelo pulso e lhe apontou uma faca, ela disse, um estilete. Ela conseguiu se desvencilhar, né, do cara, fugiu aí aos gritos pela estação e o autor do ataque saiu do metrô, chegou a ser perseguido por pedestres, mas acabou escapando. O caso foi registrado como ameaça, ato obsceno e lesão corporal cautelar. O que significa isso? Eu estou ao lado do Dr. Edson Kneppel, advogado especialista em direito penal. O que isso quer dizer, doutor? Bom dia. Boa tarde já, né? Bom dia. Em relação à tipificação que foi dada, ato obsceno, ameaça, nós temos algumas considerações a fazer. Nesse caso já começou o próprio desenvolvimento do crime de estupro. Nós tivemos um ato dele encaminhando a vítima para um lugar oculto, que era a escada do metrô. Ele abaixou as calças e ela só conseguiu se desvencilhar por conta da sua própria vontade. Essa tipificação provisória que foi dada no distrito policial, no boletim de ocorrência, poderia até mesmo configurar uma tentativa de estupro, uma vez que a vítima só conseguiu se livrar dessa situação por circunstâncias alheias à vontade do agente, do criminoso, uma vez que conseguiu fugir do local. Nós temos aí, inclusive, o depoimento que ela deu, né, palavras dela sobre o que aconteceu. Dá pra gente colocar, para mostrar aí para o público? Vamos colocar? Não me parecia perigo nenhum, ele me apontou essa escada, uma escada com pouquíssimo uso, e são palavras do próprio segurança do metrô, que é uma escada quase não utilizada. Nessa escada vira um ponto cego que ninguém mais me enxerga, nem enxerga ele me aborda dessa forma de segurar o meu braço, arrancar a roupa dele, está totalmente ereto, e eu entro o que eles chamam de luta corporal, que eu tento sair dele. Ele tira uma lâmina do bolso da jaqueta, segura na minha camisa pelo colarinho, eu consigo sair disso e deixo já correndo, gritando tarado pela estação. A própria segurança do metrô deixou claro para mim que eu contei muito com o fator sorte, porque aquele ponto não é nem monitorado, nem gravado, é de pouquíssimo uso e que ali ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. E o próprio metrô, doutor, ele tem imagem dessa pessoa, né? O depoimento dela, a imagem da pessoa, me parece que o metrô tem, inclusive, imagem desse homem abordando outras mulheres, inclusive. Ele vai ser punido? O que acontece com ele? O que chama atenção num caso como esse é que o crime aconteceu no equipamento público, num lugar público que é o metrô. Olha as imagens. São essas imagens que aparecem? Estas imagens elas podem ser utilizadas como prova para que essa pessoa venha a ser processada e possa ser punida. Como eu te disse Esse antes, é ele? Esse de calça parece branca? que sim. É a pessoa que ela indica como sendo o autor do crime. Agora, essa pessoa pode ser processada, ao meu ver, até mesmo como tentativa de estupro, uma vez que ato obsceno seria uma conduta muito leve, já que iniciou ali os atos executórios do crime. Ela conseguiu fugir, mas se ela não conseguisse, ele estava armado, né? Exato. De estilete ou faca. E depois o trauma que você passa, você fica com medo de tudo, né? E o metrô se imagina, por ser uma coisa pública, que seja seguro. Maior. Então, dá para responsabilizá-lo com as imagens? Essas imagens, aliadas à palavra dela, a palavra da vítima em crime de estupro, tem um peso muito grande, um valor probatório muito grande. Isso indica uma responsabilidade penal que vai ser avaliada pelo juízo, mas que de qualquer forma isso pode ser valorado pelo juiz para alcançar a condenação das pessoas. Uma coisa é certa, né? Tem que tirar esse cara de circulação. Se já abordou outras mulheres, se abordou essa mulher do jeito que abordou, se o metrô tem imagens dele, o que a gente quer é segurança. Coisa que, infelizmente, a mulher brasileira não tem nem dentro de casa, muitas vezes nem com os próprios companheiros ou ex-companheiros, pelos tantos casos que nós temos aí de mulheres, né? Mortas, violentadas, assassinadas a sangue frio dentro de casa mesmo. Agora, o que diferencia assim, o atentado ao pudor do atentado violento ao pudor, que a gente ouve falar também? A partir de 2009, nós tivemos uma lei que hoje, basicamente, não tem mais o crime de atentado violento ao pudor. Nós vamos considerar como estupro.
Tá. Então, estupro seria um ato de violência, um ato de agressão contra qualquer pessoa, pode ser homem e mulher, praticado também por homem e mulher, tem violência, tem grave ameaça. Nesse caso que ela relata, tanto violência como grave ameaça estão presentes. E o objetivo desse constrangimento seria justamente a prática da conjunção carnal, que é o nome dado pela lei, que seria o sexo vaginal, ou qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Sexo oral, sexo anal, qualquer outra modalidade sexual. Isso seria estupro. Agora, o ato obsceno seria simplesmente se ele abaixasse as calças. Então, mostrasse o órgão genital. Sim. Então, são condutas de gravidade muito diferentes. Agora, quem comete um estupro, a que pena está sujeito? A pena prevista na forma mais simples de estupro seria a reclusão de 6 a 10 anos. E é considerado como crime hediondo. E o que determina isso, os 6 ou os 10 anos? O próprio juiz é que avalia, no caso concreto, qual pena que vai ser aplicada. Mas é crime hediondo, é considerado crime gravíssimo pela legislação, e dependendo de outras circunstâncias, de outras características do crime, essa pena pode chegar até mesmo 30 anos, se a vítima morrer, por exemplo. Se ocorrer a morte da vítima, chega a 30 anos. E se a vítima for parente, no caso, essa semana eu vi um caso muito triste, aí o pai estuprou o filho, homem, de 9 anos. Que tristeza, né? E acontecem muitos casos assim, né? De pai estuprando filhas e filhos. Se tiver esse grau de parentesco, isso a justiça considera, acaba a pena sendo maior? Nessas duas situações, nessa situação que você trouxe, tem 2 elementos. Primeiro, se a vítima for menor de 14 anos, a gente tem um outro crime que é mais grave, que é o estupro de vulnerável. É um outro tipo penal, pena de 8 a 15 anos. Quando o estupro acontece vítima com menor uma de pessoa 14. menor de 14 menor anos. de 14, ou que tem alguma enfermidade, ou que não consiga se defender, a pena de 8 a 15 anos. E se for praticada por o pai, por exemplo, nós temos uma causa de aumento de pena. A pena fica maior nessas situações que você trouxe também. E assédio sexual? O que determina um assédio sexual? O assédio sexual no Brasil é previsto em outro crime também, né, no artigo 216-A. O assédio sexual envolve relação laboral. Então, eu tenho um superior na relação de trabalho, que assedia, chantageia um subordinado na relação de trabalho. Mas só isso determina? Tem que ser superior? O assédio sexual que nós temos no Brasil é na esse. relação laboral. Tá. Não Então, pode ser um supor, companheiro de trabalho na mesma situação. Um chefe que assedia, por exemplo, a secretária, dizendo que se não sair com ele, por exemplo, perde o emprego. Perde o emprego. Então, isso eu tenho caracterizado assédio sexual. Caso ele use de violência ou de grave ameaça, aí eu saio do assédio sexual e vou para o estupro. O assédio sexual é menos grave que o estupro. E as mulheres denunciam? Porque como se prova isso? Esse é um problema. Nós temos, no caso de crimes sexuais, uma subnotificação. Ou seja, os casos são muito menos notificados do que eles acontecem. Até os estupros, né? Até os estupros. É necessário que as mulheres, que as vítimas de uma forma geral, sejam mulheres, homens, crianças, idosos, tenham essa possibilidade de notificar os casos, de procurar a autoridade policial. Em São Paulo nós temos Delegacia de Defesa da Mulher, que são, no caso das mulheres, órgãos preparados para receber as ocorrências. E que foi uma luta tão grande para conseguir, hoje tem tantas. A mulher tem que fazer uso dela. São 9 em São Paulo. Denunciar o companheiro que bate em você, o namorado que bate em você, o noivo que bate em você. Tem que ir à Delegacia da Mulher, tem que denunciar. Porque às vezes eles ameaçam, inclusive com isso, né? Não vai me denunciar, senão vou te matar. Vai na delegacia e denuncie, que é perigoso. Você disse do abalo psicológico, existe um aparelho que cuida também de apoio psicológico, de apoio social para a vítima, tudo isso é fundamental. Até de esconderijo, entre aspas, para ela, abrigos, né? Existe. Se essa mulher, ela sofre realmente uma ameaça, se essa pessoa é perigosa, ela vai ficar abrigada. Porque tem gente que acha que não vai ter ajuda e se submete a uma situação horrível, não é? De maus tratos constantes, de violência constante, mesmo dentro de casa, deixa de denunciar e acaba morrendo. Porque é preciso terminar o ciclo de violência, não deixar que esse ciclo permaneça. E nesse caso, o assédio dessa maneira, se ele for, como se comprova ele? A mulher não denuncia muito, mas se denunciar, não é muito difícil comprovar? A palavra da vítima é um fator importantíssimo como prova nos crimes sexuais. O que a vítima diz
tem um valor muito grande, porque é um crime que é praticado entre quatro paredes normalmente. Aliado a isso, outras provas nos autos são importantes. Uma prova pericial, por exemplo. Por mais chocante que possa parecer, é importante que a vítima, tão logo sofra o abuso sexual, procure ajuda. Porque aí ela pode ser submetida a um exame pericial de cara, sem que ela tome banho, por exemplo. Então, os vestígios não irão sair do corpo. Né? Isso é importantíssimo. Principalmente que ela procure aí nos ajuda. casos de estupro, né? E que a mulher denuncie, tem que denunciar, porque até os números acabam sendo incorretos. Agora tem uma coisa, gente, olha ele aí, nós vamos colocar a imagem de novo, olha. Vocês já cansaram de ver em televisão crimes, né? Que ficaram muito conhecidos, porque muito divulgados. Tudo se descobre hoje em dia com o uso das câmeras, né? Tem câmera de rua, a Polícia Militar, eu mostrei numa reportagem especial que fiz lá no Copom, tem várias câmeras inteligentes, estão chegando outras, você nem sabe que é câmera. Então quem rouba carro, quem faz esse tipo de ato que esse sujeito fez, olha, o Brasil inteiro está vendo a cara dele, todo mundo sabe quem ele é. Hoje em dia tem câmera em tudo, tem câmera dentro do elevador, tem câmera no supermercado, não tem como você não ser flagrado. Ele foi, e agora vai sofrer aí a punição por ter agido assim com essa mulher. Não foi o primeiro caso, e foi no metrô, né? E imagine o susto que ela não levou, e que coisa mais desagradável. E se ela não conseguisse, né, doutor, se desvencilhar dele, sabe-se lá Deus, porque ela disse que era um ponto morto lá onde ele escolheu. Uma escada de emergência. Quer dizer, para isso ele é espertinho, né? Espertinho, mas vai pagar pelo que fez agora e com razão. Deixa eu aproveitar para divulgar aqui, você tem um trabalho sobre violência doméstica, né? Sobre violência doméstica, com autoria com a Carolina Nogueira, que faz mestrado em Portugal, que é sobre violência doméstica, a Lei Maria da Penha e também as normas de direitos humanos no plano internacional. A gente fala um pouco sobre a Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima em combate à violência doméstica, e também os tratados de direitos humanos no plano internacional. É uma obra que condensa essas duas perspectivas. Em comparação ao mundo, assim, a mulher brasileira, ela sofre mais do que as outras com a violência doméstica? Mundial, Claudete. Mundial. A Organização Mundial da Saúde diz que violência doméstica é questão de saúde pública mundial. Nós temos dados que 25% das mulheres do planeta sofrem espancamento. Nossa. Por exemplo, no Brasil, são muitas. No Recife, em 2006, nos 180 primeiros dias do ano, mais de 180 mulheres morreram vítimas de violência doméstica. Então, assim, é um problema muito grande. E por motivos fúteis, muitas vezes. Né? Motivos, e muitas vezes porque não denunciaram antes, muitas vezes porque não levaram conhecimento das autoridades antes. Então, é um problema mundial. E o Brasil tem uma lei, que, ao meu ver, é uma lei importante, é uma lei que cuida do assunto, e é uma lei que precisa ser cumprida, precisa ser efetivada. E que nasceu depois de tanto sofrimento, que tem que ser valorizada, né? É pela efetividade da Lei Maria da Penha. Eu não sei, sabe, doutora, eu acho que a mulher, às vezes, ela fica pensando que pode mudar, né? Com a pessoa, certeza. que a pessoa vai mudar, que seu amor vai mudar esse homem, que ele vai melhorar, que ele vai parar de te bater, que você gosta dele. Quem é que gosta de apanhar, meu Deus? Por isso que ela precisa de apoio para bancar essa denúncia. Normalmente são pessoas ciumentas demais. Então, você já pula fora antes para não virar mais um número nessa trágica, né, história da mulher que lutou tanto pelos seus direitos, morrer dessa maneira, dentro de casa, sendo vítima do próprio companheiro. Isso é um absurdo e, como o doutor está dizendo, acontece no mundo todo. Infelizmente, é muito grande, hein, esse número. Com certeza. Tentar mudar e depende de nós também. Um abraço, muito obrigada por ter vindo, prazer conhecê-lo, parabéns. A editora? Sérgio Antônio Fabris, editor. Está em todas as livrarias, né? O trabalho é bom que você leia para saber direitinho. Doutor Edson Knipel. Presente aqui em nosso programa, advogado especialista em direito penal. Muito obrigada por ter vindo, doutor.